Posso te apresentar? Ótimo, então vamos lá. Bem, gente, para quem não conhece, o nosso palestrante de hoje vai ser o Davi Menezes. Ele era professor antes de conhecer Herbalife, continua sendo professor até hoje, mas professor de adultos. Nós temos 3 filhos. Ele foi pesquisador e educador na área de ciências biológicas, é autor de livros nas áreas de biologia celular e molecular, bioquímica e fisiologia. Há 25 anos é mentor de estilo de vida ativo e saudável, desenvolvimento pessoal e liderança, e é um palestrante nacional e internacional. Ele sempre foi muito estudioso, um grande professor, como muitos de vocês já sabem, né? E agora está mais dedicado do que nunca em atualização científica, além do nosso negócio, para contribuir da melhor forma com todos vocês. Então, o que a gente deseja é que esse conhecimento seja super aplicável, que vocês tirem da noite de hoje dicas práticas para melhorar a sua vida a partir de hoje, a partir de amanhã, e segunda-feira não, tá? Porque segunda-feira dá azar. A partir de agora é maravilhoso. Vai, amor! Ai, meu Deus, até eu tenho que liberar para ele falar, né? Pronto. Acho que eu liberei. Perfeito. Uma excelente noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estarmos novamente reunidos nesse nosso encontro especial de primeira semana do mês de junho, nosso momento saudável. Nós tomamos conhecimento de uma pesquisa recente no Google Trends e é um negócio impressionante a porcentagem que cresceu a procura por emagrecimento saudável nesse momento de desafio que nós estamos enfrentando. Inicialmente, as pessoas estavam mais focadas em imunidade, em defesa, em tudo isso, mas agora, depois de que concluímos o segundo, estamos entrando no terceiro mês de isolamento social, as pessoas ganharam de 8 a 10 quilos, em média, segundo as pesquisas internacionais. Então, as pessoas estão muito inquietas com essa situação e buscando alternativas seguras, eficazes e sustentáveis. Então, nós preparamos um conteúdo especial para esta noite. E eu queria começar diretamente da nossa pré-história, para que vocês possam entender o contexto. O título da nossa aula de hoje é Qual é a cor da sua gordura? Muitas pessoas, quando ouvem falar de gordura, pensam só em coisas ruins. Pensam em calorias, pensam em engordar, pensam em obesidade, pensam em problemas de saúde. Mas na aula de hoje, vocês vão compreender que as gorduras são essenciais, não trazem só prejuízo para a nossa saúde. Então, vamos voltar na história para a gente entender bem direitinho como é que tudo começou. Então, nós temos 200 mil anos de história como espécie humana no planeta Terra. Tudo começou na África e da África se espalhou para todos os outros continentes. Nesse tempo de 200 mil anos de existência, 90% dele, portanto, cerca de 180 mil anos, nós tínhamos esse comportamento. Nós éramos caçadores-coletores e isso precedeu o domínio da agricultura e o domínio da pecuária. Então, quando a gente precisava comer, nós tínhamos que sair das cavernas e ir em busca de alimento. Alimentos esses que nos traziam calorias e nos traziam os outros nutrientes para que a gente pudesse sobreviver e chegar à idade de reprodução. E o nosso prazo de vida nessa época era muito estreito. Nós tínhamos, no máximo, 30 anos de expectativa de vida, porque o ambiente era muito adverso, tanto os predadores quanto as circunstâncias ambientais. Só que, nesse ambiente, também tinham períodos em que a gente conseguia comer, e comia muito, e períodos em que nós passávamos muito tempo sem comer, por falta de comida ou por outras circunstâncias. E também aqueles que habitam regiões onde tinham invernos mais longos, surgiu um desafio que selecionou alguns genes que, por conta de mutações aleatórias no nosso material genético, trouxeram uma característica muito especial para os seres humanos.
são os chamados genes poupadores. O que é que esses genes têm de especial? Todo excesso de caloria que nós ingerimos, ele pode ser convertido em gordura e armazenado. Isso foi a grande mudança que aconteceu na nossa biologia nesse período. Eles são chamados de genes poupadores. Aqueles que desenvolveram esses genes conseguiam, então, sobreviver ao período em que não tinha comida e chegaram à idade de reprodução e passaram seu material genético para seus descendentes e, portanto, para a espécie humana. O problema é que esses genes, uma vez que foram ativados no nosso material genético e nós recebemos por descendência hereditária, eles nunca mais se desligaram. E agora nós temos um grande desafio, o desafio de estarmos permanentemente, na maioria dos contextos, diante de sempre muita oferta de comida. Então, o resultado não é outro. Genes poupadores também são chamados de genes obesogênicos. Juntamente com o ambiente, isso traz essa pandemia de obesidade que se encontra no planeta. E aí eu vou trazer aqui para vocês duas pesquisas. Uma que foi publicada no New England Journal of Medicine, que é um dos jornais médicos mais respeitados do mundo, que é uma pesquisa muito ampla, de uma envergadura impressionante, foi desenvolvida durante 25 anos em 195 países, e a conclusão é que a obesidade atinge 10% da população mundial e 30% tem sobrepeso. O critério utilizado aqui chama-se índice de massa corpórea, onde você usa dois parâmetros, o peso e a altura, e faz um cálculo matemático, onde você pega o peso da pessoa e divide pelo quadrado da altura, o peso em quilogramas e o quadrado em metros, e você tem um índice de massa corpórea. E aí, se você está entre 19, mais ou menos, e 25, você está no peso saudável. Acima de 25 você entra em sobrepeso e acima de 30 você entra em obesidade. Esse é o critério utilizado para o desenvolvimento dessa pesquisa. Só que com o avanço da tecnologia e o advento da bioimpedanciometria, alguns pesquisadores, que começou na Austrália e na Nova Zelândia, ampliaram esse conceito e passaram a investigar mais profundamente e viram que o problema é muito mais sério do que simplesmente 10% de obesidade e 30% de sobrepeso, levando em consideração somente o IMC. Quando começa a analisar a composição corporal, eles concluíram que tem uma pandemia de gordura excessiva, composta por pessoas que apresentam distúrbios metabólicos associados ao excesso de massa gorda em relação à massa corporal magra, e o IMC somente não mostra esse tipo de situação. Então, eles estão propondo uma mudança de paradigma. Na época em que esse artigo foi publicado, nós estamos falando aqui do ano de 2014, a população mundial estava em 7,2 bilhões de seres humanos. E aí, a proposta deles era que os nomes de magreza, peso normal, sobrepeso e obesidade fossem substituídos por normal fat, ou seja, pessoas que têm composição de gordura no corpo normal, under fat, ou seja, abaixo do normal, que seria a magreza, e over fat, que seria o sobrepeso e a obesidade. E aí chega o drama. Os dados da pesquisa sugerem que 76% da população mundial está com excesso de gordura. Isso equivale a um número surpreendente, na época, de 5,5 bilhões de pessoas. Então, é muito maior do que simplesmente a pesquisa anterior, que usou como parâmetro o índice de massa corpórea. Porque aqui também inclui pessoas que têm peso normal, mas composição corporal alterada. E o que é que está alterado aqui? Excesso de gordura em relação à massa magra. Então, como esse é o tema principal da nossa palestra, vamos agora mergulhar diretamente no assunto. O que é que nós podemos saber sobre as gorduras? O que é que elas têm de bom e o que é que elas têm de desafios? Quando nós observamos esta imagem, nós estamos vendo aqui vários produtos ricos em gorduras trans, excesso de gorduras saturadas, e isso aqui, quando nós nos habituamos a comer regularmente, podem trazer problemas graves de saúde. Então, quando você lê esta palavra gordura, a última coisa que vem à sua cabeça é saudável, certo? Mas lembrar, comer gordura é fundamental para a nossa saúde e para a nossa existência. Então, o que a gente precisa é ter informação e ter atitude de colocar essa informação em prática, porque a vida é impossível sem gorduras.
Então, nem todas as gorduras são benéficas, embora a maioria das gorduras sejam boas para nós, algumas representam um perigo real para a nossa saúde. O que eu preciso saber sobre gordura? Quando eu dava aula de biologia, eu gostava muito desse capítulo para explicar para as pessoas quais são os pontos positivos para a nossa saúde e para a nossa sobrevivência que a gordura nos proporciona. Primeiro, proteção mecânica dos nossos órgãos contra choques mecânicos, certo? Então, essa é a primeira grande função. A segunda, isolamento térmico. Quanto mais gordura você tem no corpo, menos você sofre quando você vai para regiões mais frias. O que é mais que nós podemos falar? O nosso cérebro é predominantemente um órgão gorduroso. Mais de 50% da massa do nosso cérebro é feito de gordura. E uma boa porcentagem dessa gordura é uma gordura especial chamada ácido docosahexaenoico, ou simplesmente a sigla DHA, que é um tipo especial de ácido graxo ômega 3. Então, vocês já estão concluindo que é uma gordura muito importante e que nós não fabricamos, portanto, nós precisamos obter a partir da nossa dieta. E qual é o papel principal dessa gordura? Fazer o isolamento dos neurônios para proporcionar a sua comunicação correta e a gente poder executar as nossas funções cerebrais. O que mais? Reserva de energia, tanto dentro do músculo como no tecido adiposo e no fígado. Tem vários lugares no nosso corpo onde nós armazenamos gordura como reserva de energia para que a gente possa utilizar caso a gente passe muito tempo sem comer. Produção de hormônios, existem vários hormônios, principalmente os hormônios esteroides, os hormônios sexuais, cortisol, a testosterona, o estrógeno, todos eles do nosso organismo. Transporte de nutrientes. Se vocês já assistiram a minha aula sobre suplementação nutricional, vocês já tiveram a oportunidade de conhecer sobre as vitaminas. E sabem que existem as vitaminas que são solúveis em água e as vitaminas que são solúveis em gordura, chamadas lipossolúveis. Essas vitaminas estão presentes nas gorduras dos alimentos que nós ingerimos e sem essa gordura, essas vitaminas não poderiam ser aproveitadas pelo nosso corpo. Então, transporte de nutrientes lipossolúveis é necessário que tenha também gordura. As vitaminas K, vitamina E, D e A são os 4 principais exemplos desse grupo de vitaminas que necessitam de gorduras para serem absorvidas. Então, tendo dito algumas dessas propriedades e vantagens da gordura para o nosso corpo, eu quero agora apresentar para vocês a célula de gordura, o famoso adipócito. Gravem essa palavra. Cito vem de célula, adipo vem de gordura, tecido adiposo, adipócito é a célula principal deste tecido que armazena gordura no nosso organismo. Então, vocês podem olhar aqui comigo para a figura do centro e vamos observar o que é que nós temos aqui. Primeiro, vamos de fora para dentro. Temos a membrana plasmática, que isola a célula das outras células do tecido. Depois, nós temos o citoplasma, aqui colorizado por violeta. Depois, dentro da célula, nós temos o núcleo celular, que controla todo o funcionamento da biologia celular. Temos algumas organelas. Aqui eu queria destacar a mitocôndria, certo? Observe que tem bem pouquinhas mitocôndrias e tem uma grande gota de gordura amarela, ocupando quase 90% do interior dessa célula. Então, isso aqui é uma célula de gordura típica de armazenamento e de tecido de reserva do nosso corpo. Gravem esta imagem, porque nós vamos voltar a ela daqui a um pedaço. Agora, quando a gente fala nos adipócitos, as pessoas pensam apenas em células de reserva de gordura, como se fossem pequenos saquinhos cuja única razão de existir é armazenar gordura e nos tornar com sobrepeso e obesidade. E também manifestar as gordurinhas localizadas. Quero dizer para vocês que é um dos tecidos mais ativos biologicamente. Essas células produzem substâncias que regulam várias funções, dentre elas o controle do nosso apetite. Existe um hormônio chamado leptina, que é produzido por estas células e que sinalizam para o nosso cérebro que nós estamos satisfeitos e interrompem a nossa vontade de estar comendo o tempo todo. Agora, quando é que as gorduras tornam-se prejudiciais? Tendo feito essa introdução falando dos seus aspectos positivos. É quando ela se acumula em lugares indesejáveis. Então, nós temos 2 grandes disposições de gordura no nosso corpo.
a gordura subcutânea, que é essa que você está vendo aí na imagem, abaixo da pele, e a gordura visceral, essa que está no abdômen, entre os órgãos viscerais. Essa gordura abdominal é a mais perigosa, porque quando ela aumenta de tamanho e as células começam a produzir substâncias inflamatórias chamadas de adipocitocinas, essas substâncias são espalhadas na corrente sanguínea e trazem diversas perturbações para o nosso metabolismo. Eu vou comentar mais profundamente daqui a pouco. Quero que vocês agora peguem esta sequência. Qual é o risco de você ter excesso de gordura abdominal? É o risco de você provocar resistência ao hormônio insulina e daí levar para situações de saúde mais graves. A sequência é basicamente a seguinte: as células de gordura começam a produzir as adipocitocinas. As adipocitocinas, elas fazem com que as nossas células, principalmente dos nossos músculos e do nosso fígado, não respondam mais corretamente ao hormônio insulina que é produzido pelo nosso pâncreas. E aí o que acontece? A glicose que você come sob a forma de açúcares adicionados ou carboidratos, ela entra na corrente sanguínea, sobe de concentração depois da refeição, e o que ocorre? A insulina não consegue realizar o seu trabalho, e esse açúcar fica circulando e ele termina grudando em várias proteínas e levando a problemas de saúde mais graves, como a síndrome metabólica, o diabetes, doença cardiovascular, câncer e até doenças neurodegenerativas como o Alzheimer. Então, o segredo aí é você diminuir a concentração de gordura abdominal para diminuir a circulação dessas substâncias inflamatórias e o seu corpo voltar a responder corretamente ao hormônio insulina e você ter a sua taxa de açúcar no sangue regulada. Então, a gordura visceral, segundo as pesquisas divulgadas nas principais revistas médicas e científicas, ela tem uma conexão diretamente com o risco aumentado do desenvolvimento de doenças cardiometabólicas. Agora, queria chamar a atenção de uma coisa muito importante. As pessoas, quando falam em gordura, elas pensam que só as pessoas com sobrepeso e obesidade é que sofrem. Não. Existe também o maguinho do buchão. Vocês conhecem pessoas que são magras por fora, mas gordas por dentro e principalmente com excesso de gordura na região abdominal. Então, essa gordura visceral é que é o risco e que nós devemos dar muita atenção para que a gente possa manter dentro de um critério de segurança. Qual é esse critério, Davi? Chama-se REC, Relação Estatura-Cintura. Você simplesmente faz 2 cálculos. Primeiro cálculo, você mede a sua altura e divide a sua altura ao meio. Anota o número. Metade da sua altura, registra o número. Aí você mede a sua circunferência abdominal e registra esse número. Davi, onde é que eu devo medir a minha circunferência abdominal? Você coloca aqui a mão aqui do lado e localiza a sua última costela lateral e baixa um pouquinho mais a mão e localiza a ponta da sua pelvis. Certo? Então, o ponto intermediário entre esses 2 ossos, a última costela e a ponta da pelvis, é onde você coloca a fita métrica. Então, você anota metade da sua circunferência e metade da sua altura e a sua circunferência abdominal e estabelece o seguinte critério: que a sua circunferência abdominal seja inferior à metade da sua altura. Por favor, registrem isso, porque isso já tem base científica, já foi divulgado em revistas médicas e é considerado um dos parâmetros mais individualizados para você determinar a sua circunferência abdominal mais saudável. Que a sua circunferência abdominal seja inferior à metade da sua altura. Davi, o que mais que tem de riscos adicionais da gordura acumulada na região do abdômen? E também em outras regiões do corpo. A questão é a seguinte, meus amigos: nós estamos hoje expostos a uma quantidade muito grande de substâncias tóxicas no ambiente. E essas substâncias tóxicas vêm simplesmente como subproduto da civilização. Há pesquisas na área de química que falam que os seres humanos hoje produzem de 1.500 a 2.000 substâncias químicas novas por ano e jogam isso tudo na biosfera. E isso termina entrando em contato com o nosso corpo. E essas substâncias são genericamente chamadas de xenobióticos. E grande parte delas tem afinidade por gordura. Então, essas toxinas, ela entra pelo ar que a gente respira, pela água que nós bebemos, pelos alimentos que nós ingerimos e até pela pele. E elas tendem a ficar armazenadas se nós temos excesso de gordura no corpo.
Agora, vamos entender por que que nós engordamos e o que é que nós podemos fazer a respeito. Existem várias teorias, mas há um consenso hoje na ciência biológica ligado à biologia da gordura. O aumento da ingestão de açúcares adicionados e carboidratos refinados promove a liberação de insulina em excesso e a insulina faz o armazenamento da gordura. Então, é o hábito que nós temos de ter uma alimentação excessivamente rica em carboidratos errados, juntamente com o sedentarismo e o estresse, que cria a combinação perfeita para você aumentar a sua concentração de gordura. Não é só ganhar peso, é ganhar massa gorda em relação à massa magra, que essa que é a definição de obesidade. Como é que isso funciona? Tenta imaginar o teu pão branco. O pão branco, ele é pobre em fibra, pobre em proteína, mas rico em amido, que é um tipo de carboidrato complexo. Sendo pobre em fibra e pobre em proteína, esse carboidrato vai ser digerido muito rapidamente quando você come e vai ser colocado para dentro do seu corpo e vai entrar na corrente sanguínea. A rápida absorção da glicose proveniente desse carboidrato do pão branco faz com que o seu corpo sinalize para o pâncreas que tem excesso de açúcar na corrente sanguínea. O pâncreas, então, prontamente, se ainda estiver funcionando, vai liberar a insulina e a insulina vai pegar esse excesso de açúcar e vai colocar para dentro dos dois principais tecidos-alvo, como eu já mencionei, o fígado e o tecido muscular. Só que se a pessoa é sedentária e tem hábito de comer regularmente nas refeições carboidratos refinados, isso está acontecendo 2, 3, 4, 5 vezes por dia, onde sucede que o pâncreas, melhor, o fígado já está sobrecarregado de açúcar armazenado e o músculo também. E o pâncreas vai ficar trabalhando sobrecarregado. Por quê? Porque ele vai converter esse açúcar e vai colocar para dentro do tecido adiposo. E o tecido adiposo vai inflamar e vai produzir substâncias que o fígado e o músculo vão ser afetados por essa substância e não vão mais responder à insulina corretamente. E o pâncreas vai ter que produzir mais insulina. Então, nós temos que romper com esse ciclo vicioso. E o ciclo vicioso não se rompe com outra coisa, a não ser mudança de hábito alimentar e de estilo de vida. Então, sempre que você tem excesso de açúcar no sangue, assim, muito abruptamente, quando você come carboidratos refinados, você vai ter um aumento no estoque de gordura, pela ação poderosa que tem esse hormônio insulina, a competência que ela tem de converter o excesso de açúcar que não foi utilizado pelos tecidos em gordura e armazenar. Isso vem desde a pré-história e é uma das ações dos genes poupadores. Os genes poupadores trabalham assim com a insulina. Vejam bem, quando a gente olha para essas opções que nós estamos vendo aqui, pão branco, tapioca, arroz branco, farinha, batata frita e refrigerante, todos são fontes de açúcar. O problema maior é que as pessoas que não têm informação, elas atribuem que estão ingerindo açúcar quando sentem sabor doce. E nestes casos aqui, o único que tem sabor doce é o refrigerante. Todos os outros não têm sabor doce, porque a base aqui é amido. Mas é como se você estivesse derramando açúcar diretamente na corrente sanguínea, porque todas essas opções aqui são pobres em proteínas e pobres em fibras. Então, dessa maneira, a digestão do carboidrato é muito rápida e o açúcar, a glicose, entra muito rapidamente na corrente sanguínea e fica o tempo todo com picos elevados de açúcar depois que você come. Tem mais um problema. Se você tem isso aí como hábito na infância e na adolescência, vai ter um desafio adicional. As nossas células de gordura, elas não só aumentam de tamanho quando você começa a armazenar gordura, elas também, nessa fase da vida, antes dos 20 anos, elas podem se multiplicar. E você, quando entrar na vida adulta, ter mais células de gordura do que foi programado geneticamente para o seu corpo possuir. Então, o resultado vai ser uma situação chamada de obesidade hiperplásica. Hipertrofia é quando a célula aumenta de tamanho, que é o caso da musculação. Você provoca hipertrofia muscular quando você faz exercício, quando você se alimenta com proteínas nobres e quando você descansa. Essa é a técnica para você fabricar músculo, através da hipertrofia, a produção de proteínas. Mas acontece isso também no tecido adiposo. Quando você armazena gordura, você provoca hipertrofia do tecido adiposo. Mas isso também pode causar hiperplasia. Quando ocorre hiperplasia, é mais grave, porque tem algumas pesquisas que foram publicadas que falam que quando isso ocorre na infância e na adolescência e não é corrigido nesse período, e você entra na vida adulta, a chance é muito maior de que você seja
uma pessoa adulta obesa. Permaneça, por causa da multiplicação das células de gordura. E aí tem um problema, que são as adipocitocinas, que a gente já mencionou, né? Chega uma hora que as células adiposas atingem um limite crítico de tamanho e quantidade e começam a emitir sinais de socorro. Nesse momento, o sistema imunológico corre para o resgate e começa a reconhecer aquela célula de gordura, principalmente do abdômen, como se fosse um órgão estranho. E começa um processo de ataque imunológico, e isso cria uma orquestra no nosso organismo altamente dissonante, que desorganiza todo o nosso metabolismo. E aí está a sequência do problema. Com a resistência à insulina, a fechadura, ou seja, o receptor que tem lá na célula do fígado e nas células musculares, é atacado por essas substâncias inflamatórias e a insulina não consegue mais fazer o seu trabalho. Você come a tapioca é digerida, o açúcar entra na corrente sanguínea, a taxa de concentração de açúcar aumenta, a insulina é liberada, e na hora que ela vai lá no receptor para pegar esse açúcar do sangue e colocar para dentro do fígado e colocar para dentro do músculo, ela não consegue executar o trabalho porque a fechadura está danificada e a chave, que é a insulina, não consegue entrar e não consegue abrir a porta para fazer a glicose entrar. E aí o que acontece? Acontece o problema da resistência insulínica, que se não for corrigida, pode levar ao diabetes e o açúcar vai ficar em excesso na corrente sanguínea e vai começar a prejudicar todas as proteínas e gorduras saudáveis do seu corpo, danificando os tecidos. Então, nós chamamos isso de gordura irritada. Se vocês observarem, olhem a imagem. Aqui está o tecido adiposo inflamado e ele está liberando substâncias que afetam o funcionamento dos vasos sanguíneos, do cérebro, do fígado, dos músculos, provocando um ambiente onde várias doenças podem ser desenvolvidas, como nós já citamos. Diabetes, doenças cardiovasculares, câncer e doenças neurodegenerativas. Agora, vamos falar sobre coisas boas, tá? Aqui é o ponto muito importante. Recentemente, há cerca de 3 semanas, um cliente e amigo que está nessa conferência assistindo, ele compartilhou comigo um artigo científico e eu gostei muito e fiquei inspirado para montar essa aula para vocês. E o artigo tinha esse título: Perca peso compreendendo as diferentes células adiposas do seu corpo. Castanho, branco e bege. Compreender as diferentes células adiposas no seu corpo pode ajudar na perda de peso. Então, nós sabemos que carregar excesso de gordura é ruim para nós e pode contribuir para o nascimento de várias doenças. Já comentamos. Mas nem toda gordura é criada da mesma forma. Agora começa o segundo capítulo. E eu queria muita atenção de vocês. Existe uma gordura altamente poderosa dentro do nosso corpo que tem capacidade de queimar gordura. Imagina uma gordura que queima gordura. Então, novas pesquisas indicam como aumentar a quantidade e a ação dessa gordura especial chamada de gordura marrom. Então, a resposta que você pode dar à pergunta do início da aula é: qual é a cor da sua gordura? Você responde: eu quero que seja marrom. Eu quero ter menos gordura branca e mais gordura marrom. Davi, e a gordura bege? É uma gordura intermediária que eu falarei sobre ela já já. Essa gordura marrom está presente no corpo e ela queima calorias, queima carboidratos, queima gorduras ao invés de armazenar. Ela faz exatamente o contrário. O que é que se sabia no tempo em que eu estava dentro de sala de aula, dando aula de biologia? É que no ser humano existe uma quantidade razoável dessa gordura, chamada gordura marrom, nos recém-nascidos. E isso é uma estratégia de sobrevivência, porque os recém-nascidos não são capazes de se vestir nem tremer quando são colocados em ambientes muito frios. Então, existe essa gordura, só que os cientistas nessa época, ou seja, final da década de 80, início da década de 90, quando eu estava dentro de sala de aula, dando aula de biologia, eles não sabiam que essa gordura permanecia no corpo humano. A teoria científica da época é que essa gordura só existia na infância e também nos animais que hibernam. Só que pesquisas atualizadas começaram a descobrir e tem novidades maravilhosas. Esse daqui foi o livro que eu publiquei e que muitos alunos estudaram por ele, é o livro de Biologia Celular e Molecular, e aqui na página 207, na realidade na página 205, 206 e 207, tem a explicação desse tecido adiposo marrom. Eu já falava sobre isso nessa época. E aqui tem um termo chamado termogenina.
Eu queria que vocês gravassem esse nome, porque esse nome é uma das características peculiares desse tecido gorduroso especial. Termogenina. Termo vem de calor. Genina vem de gênese, da origem, que é exatamente isso que essa célula é especializada em fazer. Ao invés dela pegar o excesso de caloria dos alimentos e armazenar sob forma de gordura, ela faz queimar e transforma isso em calor. Então, até 2009, preste atenção, pensava-se que a gordura marrom, que era importante para bebês, roedores, hibernantes, desaparecia nos adultos. Mas um estudo que foi publicado no New England Journal of Medicine descobriu que os adultos ainda carregam gordura marrom. Só que depende da genética e depende das estratégias nutricionais e de estilo de vida, a quantidade de células marrom de gordura especial que você tem no seu corpo. Então, quero que vocês gravem essa informação. Aqui, pessoas que residem em climas mais frios, pessoas que residem em climas com baixíssima temperatura têm mais células de gordura marrom. Mulheres, também relacionado com a proteção do bebê, na época da gestação. E as pessoas magras e ruins também possuem mais gordura marrom. Aquele que come e não engorda. Essa é uma das explicações de por que o seu metabolismo é mais elevado do que as outras pessoas normais, como todos nós. Essas descobertas estimularam várias outras pesquisas destinadas a descobrir exatamente que a gordura marrom faz com que o aumento dos seus níveis podem ser uma maneira de combater a epidemia da obesidade. Então, nós temos de 5 a 10% das nossas células de gordura desse tipo distribuída nessas regiões, em torno da coluna vertebral, na região das omoplatas e na região do pescoço. Para quê? Possivelmente para manter o suprimento de sangue aquecido e termorregulado para que o sistema nervoso central da gente funcione mesmo em condições adversas, porque isso é fundamental para a nossa sobrevivência em qualquer lugar do planeta Terra. O que tem mais de característica esse tecido adiposo marrom? Ele é assim denominado porque tem uma quantidade enorme de mitocôndrias, aquelas organelas que têm capacidade de extrair energia do que nós comemos. Tem uma quantidade muito grande de vasos sanguíneos, destinado a distribuir oxigênio e nutrientes e captar o calor gerado, que é a característica desse tecido. Então, se você olha para a célula de gordura do tecido adiposo marrom, diferente daquela célula de gordura que eu mostrei no início da palestra, vocês estão vendo que tem aqui algumas características morfológicas bem interessantes. Temos o núcleo, temos a membrana, temos o citoplasma, mas temos aqui várias gotículas de gordura, que são essas estruturas amarelas espalhadas, e temos as mitocôndrias, que são aqui pintadas de violeta, que está em uma quantidade muito maior do que a que a gente viu naquela célula de gordura característica do tecido adiposo branco. Então, gravem. Se a gordura branca é a reserva de combustível, a gordura marrom é a fornalha. É onde esse combustível vai ser queimado. Então, vamos recapitular. As gotas de gordura são tão grandes que qualquer outra coisa é forçada até a borda na célula de gordura do adipócito branco. Já aqui, nós temos uma quantidade muito menor de gordura e temos uma quantidade muito maior de mitocôndrias que geram calor e dão a cor característica desse tecido. Mas agora vamos explicar de uma maneira um pouco mais detalhada para que serve aquela substância que estava escrita lá na página 207 do meu livro chamado termogenina. Eu queria que vocês anotassem esse nome, porque isso é uma ciência muito bacana para você entender como funciona uma das principais chaves para você ativar o metabolismo. Então, vamos lembrar aqui da respiração celular. Respiração celular tem como central a mitocôndria nas células, certo? E aqui nós temos do lado esquerdo os nutrientes principais que fornecem energia na nossa alimentação, carboidratos e gorduras, principalmente. Tem o oxigênio que nós inalamos. Eles se encontram na corrente sanguínea e são levados até a intimidade dos nossos tecidos e chegam no ambiente celular e lá até chegam à mitocôndria. Dentro da mitocôndria, então, ocorre o processo completo da respiração celular, ocorre uma parte fora da mitocôndria, mas a parte principal ocorre dentro da mitocôndria, e de lá vai sair os produtos, gás carbônico, que é o CO2, e água. Então, a reação é glicose, ou gordura, mais oxigênio, transformado em gás carbônico e água,
Esse gás carbônico vai sair do nosso corpo pela expiração e a água pela transpiração e as outras vias de excreção. Mas o objetivo principal desse processo é pegar parte dessa energia e converter em ATP, que é a substância que transfere energia para as outras regiões do nosso corpo, onde essa energia vai ser necessária. E assim ocorre o nosso metabolismo. O fenômeno que se procede dentro da mitocôndria chama-se cadeia respiratória. E essa cadeia respiratória envolve dois grandes grupos de reações. Uma chama-se cadeia transportadora de elétrons e outra chama-se fosforilação oxidativa. Eu não quero entrar em detalhes de bioquímica aqui, porque vai confundir a maioria de vocês. Eu quero só que vocês entendam que a cadeia respiratória é a principal etapa onde a mitocôndria extrai energia do que nós comemos e produz grande parte, transfere grande parte dessa energia para o ATP. E assim nós podemos fornecer o ATP para as diversas funções do nosso corpo que precisam de energia. Todas as funções como contração muscular, secreção hormonal, pensamento, tudo, produção de anticorpos, tudo que você puder imaginar que necessita de energia no nosso corpo é alimentado pelo ATP. O ATP é fabricado pela mitocôndria, baseado nos nutrientes, combustíveis que você ingeriu. Para que o ATP seja produzido, essas duas reações, a CTE, a cadeia transportadora de elétrons, e a FOX, a fosforilação oxidativa, elas precisam estar juntas, acopladas. Só que dentro de algumas mitocôndrias, principalmente as mitocôndrias do tecido adiposo marrom, tem a termogenina. Tem uma substância, uma proteína especial, também chamada UCP, que é a sigla em inglês, que é proteína desacopladora, que separa essas duas reações da cadeia respiratória, e o que vai acontecer? Ao invés da energia do alimento ser transferido para o ATP ou armazenado sob a forma de gordura, a energia é dissipada sob a forma de calor. Então, você pega parte da energia que você ingeriu do alimento e transforma em calor. Literalmente queima, que é uma das grandes propriedades do tecido gorduroso marrom. Então, vamos fazer um resumo. O ganho de peso e a obesidade são causados por períodos crônicos de balanço energético positivo, ou seja, você está ingerindo mais caloria do que você está queimando. A ingestão de energia vem do consumo de alimentos, enquanto os principais contribuintes para os gastos são exercícios e os processos metabólicos básicos. Então, se você está queimando menos do que você está ingerindo, a tendência é que parte dessa caloria seja convertida em gordura. Só que o que é que os caras estão descobrindo? Que você pode ativar e você pode aumentar a quantidade de gordura marrom, e isso pode ser uma das principais estratégias de terapia para o emagrecimento saudável e o tratamento da obesidade. Então, aqui está na hora da gente falar da terceira célula de gordura que nós temos no corpo, que é a célula bege. Então, já falei da branca, que é de reserva, já falei da marrom, que é o forno, que queima. A bege, ela se encontra dentro do tecido adiposo branco e tem características da célula marrom. Ela foi descoberta recentemente e ela pode ser ativada por determinadas situações que eu vou explicar daqui a pouco. Mas elas são em pequena quantidade, elas praticamente não contribuem tanto para o processo, como as células de gordura marrom são tão eficazes. Então, a primeira dica que eu quero deixar com vocês, para a gente começar a entender as soluções. Como é que eu faço para diminuir a concentração de gordura branca no meu corpo? Para que eu fique mais esbelto, para que eu possa emagrecer de uma maneira saudável. Emagrecer significa reduzir a concentração de gordura branca no corpo, tá certo? Então, a primeira regra de todas, aumentar a sua massa magra. A importância da construção de músculos. Os músculos são a principal usina metabólica do nosso corpo. Gravem isso. Quanto mais músculo você tiver no organismo, menos gordura você vai ter no mesmo organismo. Quanto menos músculo, naturalmente mais gordura você terá, independente do peso. Por isso que as pessoas confundem. Emagrecer e perder peso não são sinônimos. Perder peso é fazer com que a balança baixe o ponteiro de qualquer jeito, muitas vezes perdendo massa magra. Emagrecer é seletivamente reduzir a concentração de gordura corporal, principalmente gordura branca. Gravem essa informação. Para cada quilo de massa muscular que você adquirir com exercício,
com ingestão de proteína e com descanso, você irá gastar até 30 calorias a mais só para manter esse tecido muscular que você construiu. Então, se você constrói 5 quilos de músculo, você ganha um crédito calórico de 150 calorias no mínimo. Ou seja, você passa a queimar 150 calorias a mais até dormindo. O que mais que é importante você saber sobre os músculos? É que quando você troca 1 quilo de gordura por 1 quilo de músculo, o que acontece com o peso? Não houve nenhuma modificação, porque você reduziu 1 quilo de gordura e ganhou 1 quilo de músculo. Então, no ponteiro da balança, não houve mudança. Você pensa que você não emagreceu, porque confunde emagrecer com perda de peso. O que aconteceu é que você emagreceu e ainda ativou o seu metabolismo, porque as suas taxas metabólicas foram elevadas, porque o metabolismo do músculo é pelo menos 3 vezes maior do que o metabolismo da gordura. Davi, como é que eu faço, então, definitivamente para ganhar músculos e reduzir gordura? Vamos agora, máxima concentração. Aqui estão os 3 pilares da construção muscular. Primeiro, você estimula no exercício físico. Eu costumo dizer, você estimula na academia, quando a gente puder voltar para as academias. Por enquanto, vamos continuar treinando em casa. Segundo, você alimenta, nutre na cozinha, com proteínas nobres e micronutrientes. E terceiro, você constrói na cama, dormindo, o sono de qualidade, o sono reparador. E aqui nós temos em destaque o nosso produto principal, a nossa principal fonte de proteína que nós podemos utilizar desde o nosso café da manhã, que é o nosso Shake Herbalife, que você pode considerar a possibilidade de experimentá-lo por um período pelo menos de 90 dias para você poder começar a desenvolver hábitos mais saudáveis. Nós desafiamos você, então, a ficar conosco por um período de 90 dias para que você possa perceber a modificação que pode ocorrer na sua qualidade de vida. O que mais que a musculação pode proporcionar para o nosso corpo? Aumentar o número de mitocôndrias nas fibras musculares e dentro dos adipócitos, tanto dos adipócitos brancos, como nos adipócitos beges, como nos adipócitos marrons. Então, o exercício físico, principalmente de musculação, tem um efeito poderoso em aumentar a capacidade de extração de energia daquilo que nós comemos. E quando você faz isso dentro da célula do tecido adiposo marrom, você aumenta a sua capacidade de queimar mais calorias. O que mais que nós temos de vantagem no tecido muscular quando você pratica exercícios físicos regularmente? Anotem esse nome, que isso é uma coisa muito bacana. Miocinas, ou seja, substâncias especiais produzidas pelo tecido muscular treinado que tem ação hormonal poderosa em vários tecidos espalhados pelo nosso corpo. Então, grave, os nossos músculos também são glândulas endócrinas. Se vocês olharem aqui para o lado direito, onde nós temos uma imagem extraída de um artigo científico, vocês estão vendo aqui o músculo esquelético treinado, estão vendo as miocinas sendo produzidas e liberadas na corrente sanguínea, e estão vendo aqui os diversos tecidos-alvo onde essas miocinas podem atuar, desde os ossos até o cérebro, passando pelos seios, pelo pâncreas, pelo intestino, pelo fígado, pela gordura branca, pela gordura marrom, até chegar no nosso sistema nervoso central. Amigos, vejam o poder que nós temos no nosso corpo quando temos a atitude de sair do sedentarismo e passarmos a ser pessoas fisicamente ativas. Não é apenas uma questão de estética, é também uma questão de qualidade de vida. E aqui eu queria destacar um dos hormônios mais poderosos descobertos recentemente, a irisina, o hormônio termogênico produzido pelos músculos. É uma das miocinas mais pesquisadas atualmente. Foi descoberto por um biólogo celular nos Estados Unidos. O que é que os caras descobriram? Eles isolaram no hormônio natural das células musculares que desencadeia uma série de benefícios dos exercícios para a saúde. O que é que eles conseguiram descobrir na época? Estamos falando aqui do ano de 2012. Serve como um mensageiro químico e é um candidato altamente promissor para um novo tratamento para diabetes, obesidade e talvez até outros distúrbios, incluindo câncer e doenças neurodegenerativas. Quando os níveis de irisina aumentam por meio de exercícios, principalmente aeróbicos, aqui vai a dica. A irisina ela é produzida sobretudo nos exercícios
de cardio. O hormônio ativa genes que convertem a gordura branca em gordura marrom. Olha o poder que tem a irisina. Isso foi uma das grandes descobertas desse tempo, dessa última década. Isto é benéfico porque a gordura marrom, como nós já falamos, vai continuar a queimar mais calorias além da energia que foi queimada durante o exercício. Então, isso é uma das explicações por que você, quando treina, você continua queimando calorias, mesmo depois de ter parado de se exercitar. É o efeito desses hormônios pós-treino. Então, o que é importante saber? Que a irisina é uma das substâncias mais pesquisadas hoje, que explica os benefícios do exercício para a nossa saúde, além da nossa composição corporal. E aqui está uma das evidências da ciência sobre o papel da irisina. Quando você treina, a irisina é liberada, atua principalmente sobre o tecido adiposo, convertendo as células brancas em células marrons, e vai produzir o quê? Mais gasto energético, diminui a concentração de células gordurosas brancas, aumenta o metabolismo, ajuda ainda a regular a taxa de açúcar no sangue, porque vocês sabem que eu comentei que as células de gordura marrom também usam a glicose como combustível e, portanto, pode ser uma excelente estratégia natural na prevenção e terapia complementar de doenças crônicas, como diabetes, doenças cardiovasculares e outras. Aqui eu queria que vocês prestassem muita atenção para vocês verificarem a síntese. No estilo de vida ativo, a contração dos músculos em resposta ao exercício secreta miocinas, que podem ajudar a neutralizar os efeitos negativos das adipocitocinas, que são produzidas pela gordura acumulada principalmente no abdômen daquelas pessoas sedentárias. Então, estilo de vida ativo produz miocinas. Sedentarismo produz adipocitocinas. Adipocitocinas são substâncias inflamatórias. As miocinas são substâncias saudáveis que neutralizam as adipocitocinas. Portanto, a nossa homeostase metabólica é regulada pelo equilíbrio dessas duas substâncias. Adipocitocinas de um lado e miocinas do outro. O segredo, portanto, está no equilíbrio. Quando nós ingerimos caloria em excesso e estamos sedentários, nosso organismo entra no modo inflamatório, gerando um ambiente favorável ao desenvolvimento das principais doenças crônicas não transmissíveis, já mencionadas. Por outro lado, quando nos alimentamos de forma equilibrada e nos exercitamos regularmente, atuamos na prevenção dessas doenças e conquistamos saúde e bem-estar. E é isso que nós desejamos para vocês. E tem também um efeito na nossa autoestima. Por isso que eu gosto dessa frase. Quando você treina, seus problemas diminuem e a sua autoconfiança aumenta. Experimentem. Agora, vamos para as dicas nutricionais. Estratégias e recursos que nós podemos utilizar para melhorar o funcionamento e aumentar o nosso tecido gorduroso marrom. Foi demonstrado que várias moléculas derivadas dos alimentos ativam a gordura marrom. E esses compostos bioativos são provenientes tanto de origem vegetal como de origem animal. Então, aqui nesse artigo científico, vocês já estão vendo várias substâncias conhecidas, como a pimenta, o azeite de oliva, o peixe, os óleos derivados de peixe, ômega 3. Estão vendo aqui as frutas, principalmente a framboesa, que tem as antocianinas, e estão vendo aqui também a uva, que tem o resveratrol. Então, vamos falar agora sobre o chá verde, que vocês viram aqui também na imagem do artigo científico. O chá verde vem de uma planta chamada Camellia sinensis. Ele tem um princípio ativo chamado epigalocatequina galato, que ele é um poderoso antioxidante, mas também tem propriedades termogênicas e tem capacidade de oxidar as gorduras. Então, aqui que eu queria que vocês gravassem. Olha o que é que os pesquisadores estão descobrindo. Existem diversos fitoquímicos, principalmente o EGCG, que aumenta a expressão das termogeninas. Entendeu? Então, aumenta a capacidade das mitocôndrias do tecido adiposo marrom em queimar caloria e fazer a gente emagrecer de forma mais eficaz. É evidente que o EGCG na dieta diminui o peso corporal, melhora o perfil lipídico no sangue e diminui também a gordura no fígado. Isso é pesquisa científica. Nosso estudo sugere que a EGCG pode desempenhar papéis importantes na regulação da termogênese e na produção de novas mitocôndrias no tecido adiposo marrom, o que melhora o emagrecimento e pode ajudar no tratamento da obesidade.
Outra pesquisa. Por seus efeitos termogênicos, o consumo do chá verde é super efetivo na diminuição da gordura corporal, porém, olha a dica, o consumo do chá aliado à prática de exercícios físicos mostra-se muito mais eficaz para o emagrecimento. O artigo ressalta ainda que os hábitos alimentares saudáveis devem ser incentivados para obter o máximo dos benefícios dessa planta. Aqui está uma foto da minha mesa de estudo. E aqui está o nosso Herbal Concentrate, que é esse que eu estou aqui me deliciando enquanto profiro essa palestra para vocês. Outro produto, outra substância natural é o guaraná. Esse artigo científico mostrou que o guaraná também tem propriedades de ativar o tecido gorduroso marrom, além das propriedades estimulantes. Então, aqui nós temos um produto dentro do nosso portfólio chamado NRG, que tanto está em pó quanto está em formato de tabletes, que você pode também usar e desfrutar do sabor e dos benefícios dentro desse contexto de ativação metabólica. Outro ingrediente natural, agora de origem animal, o óleo de peixe. Tanto ativa a expressão das termogeninas nos adipócitos marrons e bege, aumentando assim o gasto de energia e diminuindo o ganho de peso corporal e o acúmulo de gordura, como pode contribuir também com o tratamento eficaz da obesidade. Então, tem vários artigos científicos confirmando essas propriedades. Olha aqui esse. A regulação da termogênese pelo EPA, que é o segundo tipo de ômega 3, é o DHA, que eu já falei, lá do cérebro, e o EPA, que é o eicosapentenoico. Tem uma ação poderosa de ativação do adipócito marrom. Então, o ômega 3 também tem poder de ativar a nossa gordura marrom. Só que aqui eu queria chamar muita atenção das mulheres. Isso foi um artigo científico que eu não conhecia até preparar essa aula para vocês, mostrando um diagrama esquemático sobre o impacto da nutrição da mulher durante o período de aleitamento. Principalmente a importância da mulher grávida ingerir o EPA e o DHA e depois continuar ingerindo durante o aleitamento. Isso vai passar para o corpo da criança e vai atuar na programação metabólica fetal, na expressão da termogenina no tecido adiposo marrom da criança e, consequentemente, vai influenciar a susceptibilidade à obesidade ou não. Veja que coisa poderosa. O papel do ômega 3 desde a gestação e o nascimento e o aleitamento, a importância do aleitamento e da concentração de ômega 3 para que você possa proporcionar que a criança tenha mais equilíbrio metabólico. Então, isto é uma informação muito importante. E, Davi, onde eu obtenho ômega 3? Então, existem artigos científicos falando que as fontes mais importantes são os peixes de águas geladas e profundas. E a recomendação das instituições internacionais é que você ingira pelo menos 4 porções de peixe por semana e chegue a mais de meio quilo. Lamentavelmente, o tipo de peixe que se consome e a quantidade no nosso país não são esses aqui e nem é essa quantidade. Então, tem aí a opção de você usar a estratégia inteligente da suplementação nutricional. E aqui está o nosso suplemento, que tem alta concentração de ômega 3, o mais puro, e que você pode passar por critérios de seleção, quando você quiser ter qualidade na sua suplementação desse nutriente essencial. Primeiro, verifique se tem vitamina E na composição, porque é importante a vitamina E para estabilizar o ômega 3 e ele não se oxidar. Segundo, verifique se a cápsula é preparada com tecnologia para liberar somente no intestino, para potencializar a absorção e evitar sabor residual de retrogosto de peixe na boca. Livre de contaminantes ambientais, metais pesados e outras substâncias tóxicas, outros xenobióticos. E, finalmente, se você quiser fazer um teste, você pode colocar no congelador, ele não congela quando submetido a baixíssimas temperaturas. Então, aqui são informações que vocês podem, inclusive, capturar essa tela para vocês usarem como critério de seleção do seu ômega 3. Nós recomendamos este aqui, que é o nosso Herbalife Line. Herbalife é uma das pioneiras no desenvolvimento de tecnologia de ômega 3 à disposição para o mercado internacional. Agora, vamos falar um pouquinho sobre café. Cientistas descobriram que beber uma xícara de café pode estimular a gordura marrom e as
próprias defesas de combate à gordura no corpo, que podem ser a chave para combater a obesidade e o diabetes. E a Herbalife lançou um café este ano, um café gourmet delicioso, que você pode adquirir com o seu consultor. Ele tem essa caixa e tem dentro da caixa os sachês, que você pode abrir e preparar o seu café. Hoje eu já tomei no final da tarde, gosto muito. Ele tem baixíssima concentração de carboidrato, proporcionalmente a uma elevada concentração de proteína. São 16 gramas de proteína para 2,5 gramas de carboidrato. É uma das proporções mais poderosas que tem nos nossos produtos. Tem uma determinada concentração de cafeína, baixa caloria, ou seja, não chega nem a 100 calorias. Então, você tem aqui um super lanche. E eu gosto de acrescentar, e aí fica a dica, um pouquinho de canela. Dá um sabor parecido com cappuccino, e a canela tem um princípio ativo chamado sinomaldeído. O princípio ativo da canela em pó não é aquela canela que você compra no supermercado dentro do potezinho que tem sabor doce. É a canela que você compra a granel, certo? Nos bons empórios. A canela tem sabor amargo, não tem nada de sabor doce. O sabor doce é de açúcar branco que eles adicionam. E qual é a grande propriedade desse princípio ativo da canela? Induz a termogênese, bem como o remodelamento metabólico das células de gordura. Então, mais um ingrediente que você pode adicionar, tanto no seu shake quanto no seu café, para que você possa ter agora essa vantagem. E esse café vai além das propriedades estimulantes. Hidrate-se. A hidratação é fundamental. Como referência, você deve ingerir em torno de 35 ml de água por quilo por dia. Não basta você pegar o seu peso e multiplicar por 35 ml, que você tem mais ou menos a quantidade de líquidos que você tem que ingerir por dia. A preferência é essa, prioritariamente água pura. Em seguida, você pode tomar os chás. Nós temos aqui a sugestão do Herbal Concentrate, que é o nosso chá verde, e do NRG. E também alimentos que sejam ricos em água. Sempre que possível, tome água gelada, porque a água gelada também tem propriedades termogênicas e vai facilitar você queimar a gordura para liberar calor, para aquecer a água que você está ingerindo, que é uma das principais atividades de metabolismo do nosso corpo, é manter a nossa temperatura constante. Então, se você toma 8 copos de água gelada por dia, vai dar em torno de 2 litros, se esse copo for em torno de 250 ml. Isso vai dar uma queima calórica diária de 100 calorias, em torno de 700 calorias por semana e até próximo de 3.000 calorias por mês. E o que é que ocorre quando a gordura é oxidada? Que é muito importante. Nós estamos agora no capítulo final para terminar a nossa aula. Eu gostaria de o máximo de atenção. Quando a gordura é oxidada, o que ocorre é um fenômeno muito curioso. Cada meio quilo de gordura que você queima com a ajuda do tecido adiposo marrom e da musculatura e da ativação do metabolismo por ingredientes termogênicos, como nós apresentamos aqui hoje, cada meio quilo de gordura que você queimar, o corpo vai produzir um pouco mais de meio litro de água, na mesma reação. Na reação de queima de gordura, há produção de água. Se você não está se hidratando corretamente, o que vai suceder? O corpo vai reter essa água e você não vai nem emagrecer, não vai reduzir nem medidas, nem vai alterar sua composição. Então, como é que eu faço para regularizar tudo isso? Como é que eu faço para perder peso de maneira saudável agora nesse momento? Experimente o nosso programa de controle de peso baseado no uso do nosso shake. Tudo vai começar com um produto que tem alta densidade nutricional, então vão fornecer todos os nutrientes para o seu corpo, mas tem baixa caloria. Então, a caloria que você vai ingerir vai ser menor do que o seu corpo precisa por dia. E o seu corpo vai buscar essa caloria na reserva de gordura, porque você está recebendo os melhores nutrientes e as melhores proteínas. Basicamente, o que vai acontecer é o seguinte, uma refeição média, seja café da manhã, almoço ou jantar, tem em torno de 600 calorias. Quando você substitui pelo shake, você está tomando uma refeição agora de 200 calorias, só que com um teor nutricional altíssimo. E um teor proteico também elevadíssimo, que vai facilitar você controlar seu apetite e ajudar a construir sua massa muscular. Então, você vai ter um déficit calórico em torno de 400 calorias por refeição substituída. Você pode substituir até 2, por exemplo, o café da manhã e o jantar. No dia que você faz isso, você vai criar um déficit de 600 a 800 calorias. Você mantendo isso por um mês, você pode ter uma redução aí de 2 a 4 quilos.
por mês. Isso vai variar, evidentemente, por vários fatores, principalmente metabolismo e a maneira séria com que você vai encarar o nosso programa. Mas o que é fato é que você vai ter um produto que tem uma quantidade de nutrientes muito elevada, tem carboidratos saudáveis, tem alta concentração de proteína nobre, tem até 6 gramas de fibra pré-biótica quando você prepara com o Nutrev, que é o nosso substituto do leite, somente 3 gramas de gordura, gorduras essenciais, e até 23 unidades de vitaminas, tipos de vitaminas e minerais, com apenas 200 a 210 calorias. Então, aqui está a síntese do nosso shake. Alta densidade nutricional, você provoca déficit calórico quando você substitui de 1 a 2 refeições por dia e um aporte adequado de proteínas. São vários sabores, atualmente nós temos 10 sabores para você optar, você deve conversar com o seu consultor para que você possa fazer a melhor escolha. Nós recomendamos sempre que você tenha uma das opções, seja o baunilha, que ele é mais neutro e permite que você misture com frutas e prevalece o sabor das frutas. Aí você escolhe um segundo shake do sabor que mais lhe apetecer. Pode misturar com vários tipos de frutos. Nós fizemos essa pesquisa e esses frutos aqui todos têm médio e baixo índice glicêmico que permitem opções deliciosas, tanto lanches quanto shakes, refeições principais substituídas. Crie suas receitas gostosas, conheça também com o seu consultor as nossas formas alternativas de preparar o shake, em forma de bolos, em forma de pudins, em forma de waffles, são não sei quantas opções que vocês vão tomar conhecimento. O que eu devo adicionar ao meu shake para prepará-lo de maneira super nutritiva? Primeiro, substituir o leite de vaca pelo Nutrev, você vai adicionar nutrição, não tem colesterol, não tem glúten, não tem lactose. Então, pessoas que têm problema com lactose podem e devem tomar o Nutrev. Proteína vegetal de alto valor biológico e você vai ter 3 gramas de fibra pré-biótica. Quando mistura com shake, vai para 6 gramas de fibra pré-biótica, como nós mencionamos. E você deve adicionar também pelo menos 1 colher do pó de proteína, para você aumentar o teor de proteína, melhorar a saciedade, melhorar a massa magra que você vai poder adquirir quando você associar isso ao exercício físico, e você vai conseguir ter uma atividade metabólica muito mais interessante. Então, a nossa recomendação é essa, que você permita-se conhecer Herbalife se você ainda não conhece. Acho que a grande maioria das pessoas que está nos assistindo, nos prestigiou com sua presença, já são consumidores dos nossos produtos, estão aqui para aumentar o seu conhecimento, aumentar o seu nível de educação e, consequentemente, mais responsabilidade pelo processo, que é isso que garante que as mudanças sejam sustentáveis. E essa é a nossa recomendação, que você não faça dieta, que você faça um programa de estilo de vida ativo e saudável, que você mude seus hábitos e liberte-se. Aqui estão os nossos 3 pilares principais: exercícios físicos, alimentação saudável e suplementação. Você, utilizando esses 3 pilares e equilibrando as suas outras áreas da vida, você vai obter resultados fantásticos. E você vai ficar muito mais feliz com você próprio. Você que está nos conhecendo pela primeira vez, nós recomendamos que você também converse com o seu consultor para que você seja apresentado ao nosso programa do Cliente Premium e que você possa usufruir de uma jornada de comunicação e relacionamento conosco e com a Herbalife, possa adquirir os seus produtos com um programa de descontos progressivos, um programa de fidelidade, possa parcelar a compra dos seus produtos de acordo com a sua conveniência, a sua economia. Você vai ter entrega segura e eficaz diretamente na sua residência ou no endereço que você estabelecer. Você vai ter uma comunicação direta com nutricionistas para tirar qualquer tipo de dúvida que você tenha sobre os produtos, e o cadastramento é muito fácil e ágil. E esse aqui é o nosso programa de descontos progressivos. Você pode começar como bronze, depois evoluir para prata e chegar até o nível de ouro. E nesse momento em que nós estamos trabalhando bastante com foco em economia, essa é uma oportunidade também muito valiosa. Então, aqui eu encerro essa nossa aula de hoje, esse nosso momento saudável, primeiro, manifestando a minha alegria, o meu orgulho, o meu privilégio de ter compartilhado o meu tempo, a minha vida com vocês, o meu conhecimento. É sempre um grande prazer preparar essas aulas e compartilhar com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os nossos consultores, os nossos clientes. Então, aqui está a nossa grande mensagem final.
Nós somos dirigidos por uma missão, orientados por uma visão, apoiados pela ciência e inspirados pelos melhores resultados. Aqui eu me despeço. Sejam muito bem-vindos à Herbalife. Uma excelente noite a todos. Saúde! Boa noite a todos. Fiquem com Deus. E podem se inscrever no canal para ver as próximas aulas. Um abraço.